Pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai dar continuidade aos estudos aí de algoritmo e programação com Python. Na aula passada ficou pendente no tópico os dois primeiros exercícios. Eu deixei uma lista de atividades com 10 atividades para vocês lá no fórum e tinha dito que nessa aula de hoje, né, é, 6, dia 6 de abril, a gente vai estar fazendo a entrega, né? Vocês têm aí até, no caso, vão ter até amanhã, mais 24 horas aí, para estar entregando, é, além dessas duas atividades que eu tinha pedido no primeiro dia lá, mais 8 atividades. Então hoje eu vou deixar resolvido atividade 1 e atividade 2, porque essa daqui muitos colegas já colocaram. Basicamente vai servir como um norte aí para quem não estava conseguindo fazer, e vou ficar disponível aí para ajudar vocês a tirar dúvidas em uma ou outra questão aí que quem não conseguiu fazer, as 8 aí que vão para estar sendo entregue até amanhã. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar de maneira aí bem simples como é bem tranquilo fazer a atividade 1, que é a fatorial, e a atividade 2, que é a tabuada. Esse primeiro arquivo aqui eu vou fazer a atividade nossa de fatorial. Então, atividade 1, fatorial. Bom, fazer a fatorial de um número é extremamente simples, né? O fatorial de um número aí, basicamente, o que a gente fatorar um número, né? A gente vai pegar e vai fazer lá o número vezes o número menos 1, e isso aqui até o número ficar lá igual a 1. E assim a gente vai fazendo. Como que a gente pode fazer isso aqui com o Python? E lá no slide estava bem claro que eu queria que vocês utilizassem a estrutura do while. Basicamente eu vou precisar o quê? A primeira coisa é a entrada de um número. Então, uma variável aqui chamada de número. Já vou fazer a conversão para inteiro. O input para o usuário conseguir digitar. E aqui eu vou colocar lá, valor a ser fatorado. Beleza. O que eu preciso aqui? Bom, eu preciso ter um contador, porque esse contador vai ser o que vai controlar vai ser o meu controle do laço de repetição do while. E eu também preciso ter uma variável aqui, que eu vou chamar de fatorial, que é ela que vai armazenar o resultante final da fatorial. E agora, basicamente, eu vou escrever minha estrutura de repetição aqui, o meu while, e o while basicamente vai ficar inteirando enquanto o contador for menor ou igual ao meu número que foi digitado lá em cima. Basicamente é isso aqui para a gente conseguir realizar o fatorial. Aqui dentro o que eu preciso fazer? Eu vou utilizar uma estrutura aqui, que é o asterisco igual. O que essa estrutura aqui está fazendo? Seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Escrever aqui fatorial igual fatorial vezes contador. Essa linha aqui de cima, utilizando o asterisco igual, é uma maneira mais elegante de encurtar essa estrutura aqui. Ambos estaria correto, mas para que vocês conheçam essa estrutura aqui simplificada, eu vou utilizar essa daqui. E para que não fique aí num loop infinito, eu vou usar o contador mais igual a 1. Isso aqui seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Então, exatamente, uma estrutura simplificada também do mais, né? Aqui é vezes igual e aqui é mais igual. E agora, no final aqui, eu vou escrever o valor do fatorial, que está armazenado lá em cima na variável nossa fatorial. Vou executar isso aqui. Então, valor a ser faturado, colocar lá, por exemplo, 7, 5.040, então, certinho. Testar aqui um outro valor, colocar, por exemplo, aqui lá o 5, 120, então, exercício do fatorial resolvido de maneira bem tranquila. Então, vou deixar o código aí para vocês dar uma olhada. Mais uma vez, na explicação bem rápida. Na linha 3 aqui, está entrando o valor digitado pelo usuário, fazendo a conversão para inteiro. O contador aqui é o que vai fazer o controle para ir decrementando até o ponto correto dentro do nosso while. O fatorial aqui, ele recebe um valor inicial e vai guardando aqui o resultado de fatoração por fatoração. A multiplicação vai entrando aqui no fatorial e no final a gente imprime ele. Então, de maneira bem simples, bem tranquila, esse aqui era o primeiro exercício que vocês deveriam entregar. Agora,
eu vou partir para o segundo exercício. O segundo exercício aí, para quem não lembra, basicamente era fazer a tabuada. Então, eu vou chamar aqui de atividade 02. Era fazer a tabuada, só que tinha que fazer utilizando o for. Como que eu faço isso? Primeira coisa, o exercício pedia, mais uma vez, que você permitisse no seu algoritmo que o usuário digitasse um número. Então, eu vou escrever aqui, digite um valor para imprimir a tabuada. Beleza, já fazendo a conversão para inteiro aqui, fazendo o cache. E agora para utilizar o for. A estrutura do for é muito tranquila. Basicamente eu vou declarar aqui uma variável que eu chamei de x, que vai interar, então o in aqui, num range de 1 até 11. Porque eu quero que a minha tabuada imprima aí de 1 até 10. Então ele exclui o 11. Ele vai fazer de 1 a 10 e vai terminar. Abre os dois pontos aqui. Aqui basicamente eu posso fazer um print aqui direto e fazer da seguinte maneira. Eu vou utilizar um print format aqui, essa estrutura. Alguns colegas já vêm utilizando isso aqui, facilita bastante. Então, basicamente, essas chaves aqui serão substituídas por tudo que eu colocar aqui dentro do meu format. Isso aqui é uma estrutura de formatação de string do Python, bastante utilizada. O que eu vou imprimir aqui? Aqui, basicamente, eu vou imprimir o número que o usuário digitou, o x, que é a variável aqui que está guardando o meu laço de repetição, e aqui, o terceiro elemento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente fazer a multiplicação. Então, eu vou fazer o número vezes o x. Basicamente, isso aqui vai printar a tabuada bonitinha. Veja aqui, ó, escrevi só 3 linhas de código e vai funcionar bacana isso aqui. Vamos testar isso aqui na prática? Então, digite um valor para imprimir a tabuada. Vou colocar lá, por exemplo, fazer a tabuada do 9. Então, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 10, 90, 81, 72, 63, por aí vai. Calculando a tabuada certinha, fazer mais uma aqui. Fazer lá, por exemplo, um número mais alto. Colocar lá a tabuada do 100. Então, veja aqui que ele está calculando certinho, imprimindo bonitinho a tabuada nossa. Vou deixar o código aqui para vocês darem uma olhada. Basicamente, faz a entrada no número, aqui não é segredo para ninguém. O for, né, é um laço de repetição aí com uma estrutura que a gente já conhece, né, um valor pré-definido. Então, nesse caso aqui é um valor de 1 a 10, utilizando o range lá do Python. E aqui, basicamente, imprimindo isso de uma maneira formatada que facilita bastante aí o nosso dia a dia. Pessoal, nesse vídeo aqui foi só a resolução desses dois exercícios que vocês já deveriam ter entregue.